Amém? Então, glória a Deus. Eu queria de primeira mão convidá-lo a abrir a palavra em Mateus capítulo 9. Versículo 35 e 36. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Amém? Então, aqui nós vemos a vida de Jesus, como um andarilho, que possibilitava a ele percorrer cidades e aldeias, dando também a oportunidade dele conhecer as pessoas de perto, conhecer a necessidade das pessoas. O texto aqui diz que ele olhava para as multidões e tinha compaixão delas. Por que tinha compaixão, irmão? Porque conhecia a necessidade. Porque enxergava a vida que aquelas pessoas tinham no dia a dia. Amém? Uma vida que muitas vezes não era fácil. A ponto dele falar assim: olha, eu vejo multidões cansadas, desgarradas, sem cuidado, sem orientação, amém? Como ovelhas que não têm pastor. Irmão, pensando sobre esse texto, eu fiquei meditando assim: mas esse cansaço, qual era a origem dele? Será que era um cansaço físico? As multidões onde Jesus estava, as multidões também estavam. Pode ser que aquelas pessoas, após um longo dia de trabalho, ainda estavam lá para ouvi-lo pregar, e isso trazia cansaço. É uma possibilidade, amém? Porque o cansaço, às vezes, o trabalho às vezes traz mesmo esse peso e esse cansaço, amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19... as primeiras citações a respeito do trabalho na palavra de Deus. Então diz Deus assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó e em pó tornarás. Em Gênesis 2,15, a palavra diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, aqui nós temos duas situações em que o homem tem que trabalhar. Há um tempo eu compartilhei a respeito de trabalho aqui, e eu citei esses dois versículos, e eu falei uma diferença que eu via entre os dois. Nesse versículo de Gênesis, Deus diz que o homem vai comer do suor do seu rosto. Ou seja, está falando assim que para o homem comer o pão, ele vai ter que trabalhar, amém, igreja? Mas isso não quer dizer que anteriormente o homem não trabalhava, porque lá em 2,15, Deus fala assim que colocou o homem lá no jardim para lavrar. Isso é trabalho, ok? Então o homem já trabalhava. Mas há uma diferença do primeiro trabalho e do segundo. O segundo, de 3, é que o trabalho aqui já foi depois do pecado. Foi uma punição, uma consequência em razão da desobediência. E isso trouxe o enfado. O trabalho passou a ser pesado, e antes não era. Então o pecado teve como o trabalho pesado, foi uma consequência do pecado. Antes já trabalhava, só que agora o pecado, o trabalho, ele traz esse cansaço.
né, ele traz esse peso. Então, o trabalho passou a ser uma punição, né, aqui nesse versículo, em função do pecado. Irmão, a palavra trabalho, ela tem origem do latim, tripalium. Pallium, quer dizer madeira, pau. Três. Então, era uma armação de madeira com 3 paus, um assim e dois assim. E isso, irmão, servia como um instrumento de tortura. Então, o trabalho já vem com essa conotação, por isso que muitas vezes, até inconscientemente, apesar de hoje não ter essa conotação de tortura, as pessoas falam assim, ao sair para trabalhar, vou dar o sangue. Repito o que mencionei naquela vez, vou para a luta, vou para a guerra, se referindo a, como quem diz assim, olha, vou trabalhar. Porque no passado era uma penalidade. O pobre trabalhava. Quando ele não pagava imposto, ele era colocado, né, no tempo da Inquisição, nesse instrumento de madeira. Então, de certa forma, o trabalho, a palavra já tem essa origem, né, de tortura e de peso. Amém? Claro que ao longo do tempo isso foi mudando, né, a ponto de hoje o trabalho, né, tem a expressão que dignifica o homem bem conhecida, né, mas no passado teve essa conotação, amém, e muitas vezes inconscientemente as pessoas trazem consigo, amém? Então eu pergunto, será que aquele cansaço era em função do trabalho? Eu não acredito que fosse. O cansaço daquelas pessoas que Jesus viu nelas, em função de um dia de labuta. Aquele cansaço, irmão, poderia até ter um cansaço físico, mas não era o cansaço que Jesus via neles. Aquele cansaço não era em função de um trabalho, mas era um cansaço, né, mental, cansaço na alma. As pessoas estavam muito além do cansaço físico ali, amém? Olha só, eu não vou ler o capítulo 9, mas você vai ver que ia muito além de um cansaço físico. Esse capítulo 9, Jesus faz muita coisa nele. No versículo 1, o capítulo vai falar de um paralítico. Esse paralítico compunha a multidão. No versículo 18, vai falar a história de um pai que estava desesperado por conta da morte de sua filha, e ele procurava a resposta em Jesus. Esse era cansaço. No versículo 20, não, isso tudo no capítulo 9. No versículo 20, vai falar de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia crônica. No versículo 27, vai contar a história de 2 cegos, clamando pela compaixão do Senhor, pela misericórdia. No versículo 32, um homem mudo e endemoniado precisava ser liberto. Então aqui, irmão, a gente vê a composição daquela multidão, das multidões. E o cansaço que Jesus via naquelas pessoas ia muito além de um cansaço físico. Muito além. Era esse cansaço mental, em decorrência de um dia mau, de um dia de tribulação, corrigindo de vários dias em dificuldade e vivendo uma mesma situação. Então, irmão, a multidão
era problemática, amém? A multidão estava cansada, mas não era só um cansaço físico. Quando eu digo cansaço mental, irmão, está associado à questão do seu cérebro, ele está sem espaço para descansar. Você fica com a mente acelerada, você fica todo acelerado, você não descansa, olha, os seus sentidos ficam todos em alerta, e isso traz cansaço. Isso traz cansaço, não é só o esforço físico que traz cansaço na vida de uma pessoa. Amém? Esse sistema ativo em todo o tempo, ele produz cansaço em nossas vidas. Os psicólogos aí sabem muito mais que eu, amém? Mas o fato é esse. Só para você ter uma ideia, olha, existem pessoas que trabalham no pesado o dia todo, amém, igreja? E que demanda muito esforço físico. Um servente de obra, por exemplo, ele passa o dia ali, né, virando aquele concreto, aqueles traços de massa, e se você não é acostumado, vai lá fazer para você ver. Esses dias eu fui quebrar uma viga lá em casa, eu vou falar isso daqui a pouco, e eu aluguei um martelete, não vão rir de mim, amém? E aí eu falei para Maria José, ó, vai lá e aluga um martelete de 10 quilos. Eu não conhecia, mas eu havia feito uma pesquisa, né? E aí ela foi alugar esse martelete. Aí a colega lá da loja falou assim, olha, para esse serviço aí tem que ser um de 16 quilos ou 30. Aí ela ligou para mim, eu falei, de 30? Eu não vou nem conseguir levantar. Mas enfim, como a mulher sugeriu até um de 30, eu falei, então traz o de 16. Ela conhece mais do que eu, e ela levou esse de 16. E aí, sábado, de manhãzinha, não, quarta-feira de manhã, que foi feriado, eu peguei esse martelete, e eu comecei uma viga grande, bem generosa, irmão. E eu comecei a quebrar, não deu 20 minutos, eu estava pingando de suor, com as costas doendo. Eu fiz uma cirurgia na mão um tempo atrás, aí o dedo travando. Aí eu desliguei ele, disse e falei assim, eu não vou dar conta não. Mas para não perder o aluguel, que era 100 pilas, eu falei assim, vou ligar para um irmão. Aí eu liguei para o Alex. Levanta a mão aí, Alex. Aí o Alex falou assim, eu falei, o que você está fazendo, Alex? O que você está fazendo agora? Vou fazer hoje. Ele, nada, eu estou por aqui. Eu falei, olha, eu estou quebrando uma viga aqui, mas está complicado. Você não quer subir para me ajudar? Ele falou assim, não, eu vou. Eu falei, não precisa vir, eu vou te buscar. Antes dele desistir, né, irmão, eu fui lá e busquei ele. Porque eu sabia que a coisa não estava fácil. Aí eu trouxe, ele pegou esse martelete e começou, e eu falei assim, meu Deus, vai derrubar essa laje. A laje tremia toda, e eu não ficava nem lá, eu ficava na parte de cá, olhando de longe, né? Irmão, enfim, em pouco tempo, o que aconteceu? Ele quebrou o martelete. Ele foi tão bruto que o martelete quebrou, pifou, mas ainda tinha metade da viga. Estou falando para você que é serviço pesado. E ele pegou uma alavanca e uma marreta, que eu não sei nem quantos quilos tem, e começou, irmão, em pouco tempo a viga estava no chão. Mas eu sei que ele foi para a casa dele, ele tomou o banho, e no outro dia as forças estavam revigoradas. Amém, Alex? Porque é assim, o cansaço físico, com seu repouso se recupera. É assim que funciona. Mas há pessoas, irmão, que não trabalham, a sua atividade não demanda uma força física, mas intelecto. O Alex, quando terminou, foi para casa, irmão, a atividade acabou ali, ele foi para a casa dele, descansou e tudo bem. Agora, aquele que trabalha com intelecto, não é assim. Ele tem um dia de trabalho e ao final do expediente, quando ele vai para casa, muitas vezes a atividade vai com ele. Ele deita e ele fica pensando, eu tiro isso por mim.
Como é que eu vou resolver aquele problema? Né? Qual vai ser a solução para esse caso? E aí você fica trabalhando até deitado, dormindo, você fica pensando. E aí o seu cérebro não descansa, você não descansa, e isso consome energia. No outro dia, embora você não tenha trabalhado com o seu físico, você levanta cansado, porque o seu cérebro estava ativo. Então, irmão, aí as pessoas, né, vão nesse ritmo e acaba no estresse. Um monte de consequências, a gente vai comentar algumas aqui, amém? E esse ritmo é pesado, né? Então, o cansaço físico nem sempre é consequência de uma vida desanimada. Muito mais o prejudicial é esse cansaço na mente, esse ritmo acelerado no seu cérebro que não descansa nunca. Eu estou falando para você, irmão, é por experiência, porque nós, se não vigiarmos, a gente entra nessa situação. Não sei se você reparou, porque fazia vários dias que eu não pregava e estava sem atividade. Eu pedi ao pastor assim: olha, me deixa fora da escala, porque eu estou sobrecarregado. A gente precisa reavaliar as coisas, para não entrar no estresse. Só que a gente não pode acomodar, amém? E eu falei para ele assim: olha, me põe na escala, porque eu preciso reagir, né? A gente não pode se entregar, amém? E eis-me aqui, falando um pouco de mim e da experiência que tive esses dias. Amém, né? Voltando aqui. Então, irmão, esse cansaço mental, essa fadiga, ela não vem somente em função do trabalho, amém? Existem outros estressores, muitos outros, que também têm o mesmo efeito. Eu trouxe alguns aqui, né, que às vezes a gente pode achar que é só a carga de trabalho. O trabalho é apenas um, inclusive está aqui. Olha, o excesso de compromissos que muitas vezes assumimos pode nos causar isso. Problemas no trabalho, sobrecarga no trabalho, que foi o meu caso, bem? Questões familiares, muitas vezes, irmãos, né? Quando Maria José falou do curso de casais, a importância desse curso para a sua família, porque esse curso vai te possibilitar a evitar que situações dessa natureza venham na sua vida em função de questões familiares, amém? Estresse prolongado, você, muito tempo, né, acaba te dando esse cansaço mental. Muitas informações que você recebe e começa a processá-las durante o dia. A falta de autocuidado, quando você já não liga para si, já não procura se divertir, perde prazer das coisas boas que você sentia. Então, quando você começa, né, a passar por situações dessa natureza, irmão, você está fadado a passar por um estresse mental, um cansaço mental. Daí a importância de nós estarmos vigiando, amém, a respeito das nossas vidas e identificando sintomas que possam nos levar a tal situação, a viver tal situação, porque situações dessa natureza, elas trazem consequências. Eu também trouxe um rol aqui, e eu vou lê-las rapidamente, amém? Só para você, né, ter conhecimento, se não tem ainda, né, e estar aí atenta aos sinais. Por exemplo, assim, olha, às vezes esse estresse, ele faz com que a pessoa fique irritada com facilidade, agressiva muitas vezes. A autoconfiança fica reduzida quando não perde totalmente. Crises de pânico, amém? Depressão, ansiedade, dificuldade nos relacionamentos, as pessoas se isolam.
diminuição na satisfação em áreas fundamentais da sua vida, diminuição da saúde física. Incapacidade de seguir ideias complexas ou resolver problemas. Irmão, isso é incrível, mas seu raciocínio fica lento. Esses dias, coisas elementares, cálculos simples, eu estava com dificuldade de fazer. E eu não sou muito ruim de cálculo. De certa forma, eu sou até bom. Mas eu estava com dificuldade porque o raciocínio fica lento. Não é por isso que eu falei, senão me põe na escala de novo, eu não posso ficar assim. Sabe, irmão, olha, importa que nós sejamos preventivos. Preventivos. O que é isso? É você se precaver. Ser preventivo é você se antecipar à situação para que você não passe por ela. Mas nem sempre nós somos preventivos. Nesse caso, irmão, nós precisamos ser reativos. Que foi o que eu estou fazendo, foi o que eu fiz. Já que eu não preveni e passei, eu preciso reagir, eu preciso ser reativo. Eu não posso me acomodar. Eu não posso ficar estagnado, sentindo os efeitos e as consequências da situação. Eu preciso me levantar. Amém, igreja? Enfim, irmão, perda de oportunidade, você não consegue enxergá-las. Redução no desempenho pessoal, profissional. E aí vai um rol, amém? Aqui várias outras, mas eu quis listar algumas para que você saiba as consequências. Se você tem passado, tem vivido uma situação dessa natureza, você pode estar passando por um estresse, um cansaço mental. Amém? Uma situação complicada. Mas enfim, irmão, se entrar numa situação dessa não é o fim, amém? Porque, como eu falei, nós temos que ser reativos, precisamos reagir, né? Essa situação, ela abala a nossa estrutura, a sua estrutura enquanto pessoa, ela fica abalada, mas há resposta. Olha só o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele escreve assim, olha: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmão, eu não sei a situação que você se encontra hoje nesse lugar. Talvez alguma dessas características que eu falei aqui, você esteja passando, esteja vivendo. E eu quero te animar, essa noite não é o fim. Há resposta, há solução. Ainda que por um decorrer de tempo, por um momento, você foi abatido, irmão, você ainda não foi destruído. Porque há resposta para nós. Há resposta para mim e há resposta para você. Amém? Por isso a necessidade de nós reagirmos a essa situação, reagirmos, né? E não ficarmos parados. Amém? Mas o que fazer? Deixa eu te contar um pouco da reforma que eu fiz. Que eu falei, que chamei o Alex, né? Eu estou fazendo uma ampliação da casa. Bem? Tem a parte de cima que eu nunca havia mexido e eu resolvi mexer agora, arrumá-la. No princípio, a casa eu fiz, você entrava na sala, uma sala ampla, e era para ser um mezanino, mas como eu nunca mexi na parte de cima, estava tudo por acabar, o que eu fiz na sala? Então, nós colocamos um forro, de modo que não se viu o andar de cima. E isso, muito tempo. Agora a gente resolveu mexer, então, e ampliar a parte de cima, onde era forro, nós vamos colocar uma laje. Só que quando nós construímos a casa, apesar de ter feito um projeto, né, a execução não foi conforme o projetado. A parte primeira, que era a laje, que tem o mezanino,
ela teria que ter uma viga embaixo segurando. Talvez você, mulher e outros que não conhecem, não vão entender muito bem, mas eu vou procurar ser claro. Quando a gente vai fazer a laje, a gente arma as treliças. São vigas de concreto com ferro. E aí, a gente colocou nessa viga a ponta da treliça, e na ponta de cada treliça teria que ter uma outra viga para segurar. É como você vai colocar um pau e uma escora aqui, e aqui ele colocado em cima. Seria biapoiada, ok? Só que eles não colocaram essa viga de baixo, eu não sei como é que não caiu, acho que foi os anjos seguraram esse tempo todo. E aí quando eles viram, né, o pedreiro e o mestre de obra à época, viram que tinham errado na execução, já tinham feito a laje, não caiu porque estava escorada. Então eles fizeram uma viga que se chama viga invertida. Normalmente a viga ela está por baixo, segurando aquilo que vem em cima. A viga invertida, ela fica o contrário, ela fica para a parte de cima, mas tem a mesma função. A resistência é a mesma, ok? Só que qual foi o problema? Que agora, como eu vou ampliar a parte de cima, eu não posso deixar a viga naquele local, porque seria uma viga de 30 centímetros no meio da sala. Como é que vai transitar com uma viga de 30 centímetros no meio da sala? Então a viga precisava ser removida, né? E aí eu fiquei no dilema, como o vão é grande, de 5 metros, e o pé direito não é alto, como é que eu vou fazer uma viga ali embaixo? Porque, irmão, assim, a engenharia, ela tem algumas coisas que precisam ser, existe a norma, que você precisa obedecer, e a norma, ela diz que, na engenharia, que a viga, ela tem que ser 10%, a altura da viga, 10% do vão. Se o vão tem 5 metros, a viga teria que ser 50 centímetros. Se eu colocasse uma viga nessa laje, por baixo da laje, com uma altura de 50 centímetros, correria o risco do Eduardo passar lá e bater a cabeça. Uma pessoa mais alta, porque ela desceria muito. E eu fiquei então estudando sobre viga um bom tempo para ver como é que eu faria isso. Porque eu não poderia colocar uma viga mais baixa, não seguraria a laje. E eu não teria paz de passar ali. Ok? E aí eu fui ver a viga, a composição da viga. Como é que funciona a viga, irmão? Eu fui ver como é que funcionava. A viga, ela tem a parte de concreto e tem a parte de aço, que é o ferro. Esse ferro chama-se armadura, que está dentro do concreto. E tem todo um cálculo para você dimensionar uma viga dessa. Eu não simplesmente boto 2, 3, 10 ferros. Não é assim que funciona. Tem vários cálculos para definir qual vai ser a ferragem dentro da viga. Mas o que eu aprendi é que existe uma armadura positiva e uma armadura negativa e uma linha neutra, que é o que vai interessar para nós. A armadura positiva, nessa viga biapoiada em 2 pilares, assim, toda a sustentação de aço dela está na camada inferior, chama-se armadura negativa. Então, se eu tenho que reforçar com ferro uma viga, eu reforço a parte de baixo. O que eu boto de ferro para cima, eu estou gastando dinheiro em vão. 2 forças atuam nessa viga, uma chamada compressão e uma chamada tração. A compressão funciona assim, irmão. A compressão é assim, olha, se eu aperto essa parte de cima, ela é comprimida, ok? Então, quando eu forço, olha a minha mão aqui, eu faço assim, ó, a parte de cima é comprimida, o concreto atua aqui. A parte de baixo, onde a armadura entra em ação, o ferro, chama-se tração, ela é tracionada, ela estica, porque a capacidade do aço de esticar é maior do que do concreto. Então o concreto é bom na compressão e o ferro na tração, na parte de baixo. Então eu preciso reforçar aqui embaixo, porque se eu não fizer isso, se eu não dimensionar, você não está entendendo nada, né? Eu vou mostrar já a ligação que eu quero fazer conosco, bem? Tenha paciência.
Então, se eu não dimensiono bem e coloco pouco ferro, ela vai fazer assim. Você já viu uma viga começar a ceder? É porque não foi bem dimensionada. E dependendo da situação, ela vai fazendo assim, irmão, ó, até colapsar, até ela romper. Quando ela rompe, a armadura não foi suficiente. A ferragem não foi suficiente aqui. Amém? Então, existe uma expressão na engenharia chamado momento. O que é o momento? Momento é a carga distribuída em cima de um determinado, no caso de uma viga, né? A carga que está em cima dessa viga chama-se momento. E existe um momento tensor. Então, quando ela vai fazendo assim, olha, envergando, se ela tiver que romper, ela vai romper aqui no momento tensor. Quando ele começa a descer demais e rompe. Então, irmão, às vezes nós vivemos momentos também em que nós não estamos bem dimensionados, a nossa armadura não está de acordo com aquela carga que está vindo sobre a nossa vida. Essas pessoas, irmãos, estavam sofrendo pressões. Essas pessoas que Jesus falou e sentiu compaixão dela, amou aquelas pessoas porque via que a armadura daquelas pessoas estava falhando. Irmão, Efésios 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus. É aí que eu quero chegar. Da importância de se ter uma armadura para suportar o dia mau. Os dias são maus, irmão. Aqueles irmãos estavam vendo dias maus e precisavam estar reforçados para poder suportar. Olha só, nessa viga na engenharia, existe uma linha neutra no centro da viga, imaginária, amém? E o ideal é que essa linha neutra, ela esteja afastada tanto da armadura positiva, quanto da armadura negativa. Diz-se que o momento de inércia é nulo, quando existe uma equidistância, ou seja, essa linha neutra está à mesma distância, tanto de cima como de baixo. Então, está no ponto ideal. Mas às vezes, irmão, falta esse equilíbrio nas nossas vidas. Por isso que muitos de nós, entram em colapso. Por falta de uma armadura bem dimensionada. Porque não estamos preparados para receber aquela pressão. Irmão, não sei se é o seu caso, se a sua linha neutra está muito baixa, a ponto de você colapsar, de romper a sua estrutura. É interessante, quando eu comecei a ler sobre isso aí, eu falei, meu Deus do céu, por isso eu compreendi com maior facilidade a relação que a palavra faz com as edificações. Nós temos a casa na rocha e a casa na areia, que também vai falar das fundações. Temos a outra questão que fala assim, que aquele que vai fazer um edifício, ele precisa calcular, ele precisa planejar. Não, porque é uma estrutura que precisa estar com toda a armadura bem dimensionada. Aí eu queria que você abrisse lá em Efésios 6. Eu já não sei nem onde eu estava mais nas minhas anotações, amém? Enfim, deixa eu pegar aqui. Efésios 6, a partir do 10. Você não é diferente de uma edificação, irmão. Pelo contrário, nós somos bem semelhantes. Muito semelhantes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra as principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar forte. Ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido da couraça de justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, essa é a nossa armadura. Essa armadura é que vai possibilitar que nós venhamos suportar as cargas, o peso, o dia mau. Aqui tem todo, Paulo, quando escreveu aqui, ele teve a preocupação de focar em todos os pontos do nosso ser, de tal modo, irmão, que a gente não venha ter nenhum ponto vulnerável. Olha só, irmão, em pelo menos 3 partes aqui, ele fala assim, olha, fique firme, para que você possa fortalecer-vos na força de Deus, do Senhor, e na força do seu poder, para poder suportar o dia mau. Irmão, o problema tem, e vai continuar tendo. O que precisa acontecer é nós nos revestirmos com essa armadura, nós estarmos prontos para receber essa carga, irmão, e não colapsarmos, e não cairmos, mas permanecermos de pé, firmes, como diz a palavra. Revista-se da armadura de Deus, passo a passo. Paulo não deixou faltar nada. Imagino Paulo como sendo um soldado, antes de ser um apóstolo, conhecendo bem a figura, né? Quando foi escrever isso, talvez ele tenha mentalizado, fechado os seus olhos, e vislumbrou o soldado ali vestido. E aí ele começou a escrever cada parte que era necessário para que um soldado se tornasse um vencedor na batalha. E aí ele olha, então, irmão, lá, começa lá de cima, o capacete da salvação, a couraça, o cinto para segurar todas aquelas ferramentas, a espada, o escudo, os pés calçados. Então, com essa visão, irmão, ele foi escrevendo e foi deixando para nós o passo a passo, para que hoje, né, nesses dias maus, a gente não tenha dificuldade para suportá-los. Irmão, essa construção, essa reforma, ela tem me dado tanta dor de cabeça, mas eu tenho aprendido tanto com ela que você nem sabe. Né? E não só na questão secular, mas também aplicando na vida espiritual. Eu estou armando a laje agora, vamos armar a laje lá. Eu fui estudar sobre a laje. Num vão de 5 metros, qual é a laje que eu preciso? E o que eu preciso fazer para ela ser eficaz? Então, irmão, ela divide laje de piso, né, de forro, a minha vai ser forro, de piso, a minha vai ser piso. E aí, eu comprei as treliças. Depois que eu comprei as treliças, eu falei assim, poxa vida, eu fui estudar depois que eu comprei. Porque eu vi que a ideal para mim, por conta do vão, seria um H12. E aí eu ainda precisava reforçar a armadura. Se eu soubesse disso, eu já teria encomendado a laje, as treliças, segundo a minha necessidade. Ele já colocava esse reforço dentro da própria viga. Enfim, mas não é perdido, amém?
Então eu fui ver, né, desse reforço. E também da necessidade da laje de se colocar uma malha pop. O que é uma malha pop? É uma estrutura de aço, de ferro, quadriculada, 15 em 15, 20 em 20 centímetros, que você põe sobre a laje antes de enchê-la. Ela não tem função estrutural nenhuma, ela não vai possibilitar, ela não vai interferir se uma laje vai ceder, selar ou não, porque ela não tem função estrutural, mas ela tem uma função muito importante, são ferros finos. Qual é a função dessa malha então? Essa malha, irmão, ela vai funcionar como um distribuidor de carga. Quando se coloca essa malha em cima da laje e enche com concreto, quando você pisa, aquela tela, ela distribui aquela carga, o meu peso ela distribui, não fica centrado só onde eu estou, há uma distribuição. Daí, irmão, eu vi a necessidade da igreja, de nós estarmos congregando, de nós estarmos juntos. A palavra diz, lá em Gálatas 6:2, da importância de nós levarmos as cargas pesadas uns dos outros. Seria essa malha, essa distribuição de carga, porque não há peso concentrado. Sabe, irmão, quando nós caminhamos juntos, nós podemos nos ajudar. Olhe para o irmão que está do seu lado, ele pode ser um ajudador seu e vice-versa. Amém? Então, irmão, funciona assim, né? Nós podemos nos ajudar sempre. Igreja é isso. Não caminhe sozinho. Deus não te fez para caminhar sozinho. Deus te fez para fazer parte de um corpo. Nós somos o corpo. Amém? Muitos membros. É necessário estarmos juntos, amém? Caminhando em unidade. Se um cai, o outro levanta. Se você está só, irmão, você cai, você fica prostrado. Você fica ali. Então não fique só. Não deixe de congregar. Não deixe de vir aos cultos. Não deixe de ir à célula. Estejamos juntos, irmãos, para nos fortalecermos. Essa é a finalidade dessa malha. Distribuição de carga. Os ferros estão todos unidos. Amém? Mas ela não é só essa a finalidade dessa malha, não é só essa. Apesar de não ter função estrutural, né, ela tem outra finalidade. Que finalidade é essa? De evitar fissuras, rachaduras, trincas na sua laje. Amém? Os construtores aí, os engenheiros. Tem alguém que faz engenharia aí, não? Ou já fez? Se eu falar alguma besteira, você conversa à parte. Deixa os outros que não estão entendendo nada engolir, amém? Então é isso, irmão. Então ela evita a rachadura, a trinca. Evita a brecha. Irmão, veja só, o problema de uma brecha. Se você tem uma laje e ela tem uma brecha, ela está trincada, a água entra e aí causa corrosão na armadura, no ferro. E isso vai fazer com que a sua armadura de ferro vá perdendo a eficácia. Vai se tornando frágil e pode até cair. Então ela tem essa finalidade também, evitar essas brechas. Irmão, se der brecha, o diabo entra. Além de você estar conectado, você precisa estar sem trinca na sua vida, sem rachaduras, para não permitir a entrada do maligno. Ananias, Pedro falou assim: olha, por que deixou o diabo encher seu coração? Entrou.
Hein? Pedro censurou Ananias, agora ele foi censurado antes, né? Jesus falou assim: olha, para trás de mim, Satanás. Ele deu brecha naquele momento, apesar de ter sido uma bênção, um pouco antes, quando Jesus falou assim: ó, quem diz ser o filho do homem? Ele falou assim: olha, né? Aí Pedro respondeu. Momentos depois, ele fala outra situação, de maneira não vai passar por isso. Jesus fala assim: ó, para trás de mim, Satanás, tu não conhece das coisas de Deus, só do homem. Brecha. E aí, irmão, uma entrada dessa pode levar a nossa estrutura à ruína. Podemos entrar em colapso e a queda vir. Então, irmão, tem muito a ver a construção de uma edificação física com a edificação homem, pessoa, estrutura espiritual. Amém? Então, irmão, eu quis compartilhar um pouco com você, amém? Do que eu vivi esses dias aí e o que eu pude refletir em função dessa situação que eu estava vivendo. E como Deus, apesar, né, de eu até a questão do serviço, que já estavam com peso, ainda tem a questão do trabalho em casa, e como esse trabalho em casa me ajuda, apesar de ser um cansaço físico, ele me ajuda na questão mental, porque eu pude enxergar não só de forma natural as coisas, mas eu consegui vê-las de forma espiritual, e decidi aplicar na minha vida. Por isso fala assim: pastor, me põe na escala. Eu preciso retomar as minhas atividades e ser reativo e não me acomodar a uma situação difícil. Irmão, nem tudo está perdido se você está numa situação difícil, amém? Nem tudo está perdido. A palavra diz assim, irmão, olha: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, se há uma sobrecarga sobre a sua vida, se é peso, se você tem vivido situações que têm trazido peso, é hora de correr para os pés de Cristo. Olha esse versículo aqui, irmão. Quando eu falei da armadura, talvez você fique pensando assim: olha, o capacete da salvação, a sandália, a espada, como é que eu vou fazer isso? Tem uma maneira mais simples de se revestir da armadura. Interessante isso, né? Bem interessante. Romanos 13:14 fala para nós, porque a armadura, irmão, é uma pessoa. Olha que bênção. Romanos 13:14. A armadura é uma pessoa. Olha aí a armadura. Olha a armadura aí, irmão. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Irmão, revista-se dele. Revista do Senhor Jesus Cristo. Substitua o capacete da salvação e todas as outras coisas por uma única Jesus Cristo, amém? Ele é a palavra, Ele é tudo que você precisa. Corre para os pés dele. Se está em dificuldade, irmão, corre para os pés dele. Em um dos momentos, quando eu saí de serviço, foi um dia muito terrível. Eu falei com Maria José, até comentei na célula, né? Foi um dia muito terrível. Eu falei assim: meu Deus, hoje foi o dia mais difícil que eu tive ao longo de 16 anos aqui no serviço. E aí eu saí de lá, a cabeça estava assim, né? E eu falei assim: Deus, eu não preciso de outra coisa a não ser do Senhor. Irmão, quando eu falei isso, foi como se tivesse tirado um peso. Eu não preciso de outra coisa a não ser dele. Então revista do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa armadura. Por isso diz assim: vinde a mim, amém? Todos que estamos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, vamos colocar o louvor pode vir, amém? Vamos colocar de pé.
Olha só. Se você tem a viga, né? Ou tem uma laje que está na iminência de selar, a viga que está querendo selar. Se você botar um pilar no meio ali, ele absorve aquela carga. Ele tira aquela carga dali e joga para os lados. Ele tira de você. E às vezes, irmão, é o que nós estamos precisando fazer. Não temos que ficar carregando peso sobre as nossas vidas, irmão. Peso que nós sabemos que não estamos dando conta. Mas podemos colocá-la em um pilar que é Jesus. Que resiste toda pressão. Toda carga, amém? Então, irmão, é isso que nós precisamos aprender a fazer. Depositar nele, entregar para ele, porque ele recebe. Crônicas, 2 Crônicas 20, tem um texto que eu sempre comento, né? Se eu não comentar, Maria José fala. Quando o povo estava atribulado ali, o inimigo cercou, estava vindo, e aí eles ficaram numa situação muito difícil. Eu não sei qual é o versículo, é 2 Crônicas 20, talvez lá pelo 15, 16, 17, não sei. Mas aí, irmão, levanta um profeta, Jeziel, e ele começa a profetizar no meio da congregação, e Deus fala por ele, fala assim: olha, dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de vosso Deus. Ô irmão, isso faz toda a diferença. Isso que você está passando, irmão, não é seu. Entrega para Deus, que Deus recebe. Irmão, se você entregar para Ele, Ele vai absorver essa carga para você. Vai trazer alívio, e não só alívio, mas vai trazer descanso na sua vida. Você vai ser outra pessoa. Você vai ser outra pessoa. Amém? Vamos louvar a Deus. Cante ao Senhor, declare isso, amém? It's
essa é uma noite de fortalecimento em Deus. E eu queria te convidar, você que precisa ser fortalecido em Deus, você que por circunstâncias quaisquer, irmão, tem sido abalado e precisa de um renovo do Senhor na sua estrutura, é o dia de você ser renovado. Eu queria te chamar aqui na frente para a gente orar junto, amém? Porque eu vou orar por mim, porque eu preciso ser renovado. Eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Essa palavra, irmão, primeiramente foi para mim. Quando o pastor, eu cheguei aqui, o pastor falou assim: ei, tudo certo? Eu falei assim: ah, não sei não. Eu vou falar de mim. Amém? Foi para mim. Espero que você também seja abençoado com essa palavra. Que Deus venha renovar suas forças hoje. Que você saia daqui essa noite um novo homem, uma nova mulher, uma nova estrutura, uma estrutura reforçada, amém? Capaz de suportar as cargas que estão lá fora e que estavam te oprimindo. Comece a apresentar a sua vida ao Senhor agora. Comece a orar a Deus e falar: Senhor, me renova, me fortalece. Ah, Jesus, eis-nos aqui, ó Pai, para ser fortalecidos pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor que conhece, Pai, cada coração, ó Deus, que perscruta, Senhor Jesus, o íntimo de cada um, meu Deus. Sonda, Senhor Jesus, ó meu Deus, sonda, Senhor Jesus, a fragilidade de cada um que está aqui na frente, ó Pai. Ó meu Deus, e o reforço necessário, Senhor Jesus, para esta pessoa, ó Deus, seja colocada pelo Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Que teu Espírito, Senhor Jesus, renove as forças, Pai. Ó Deus, que o Senhor sustente pela mão, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, vai reforçando, Senhor. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Renova as forças, meu Deus, em nome de Jesus. Reforça a estrutura, em nome do Senhor. Reforça a estrutura, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Fortalece, Deus. Fortalece teu filho, Senhor. Fortalece Quando teu filho, vier Pai. a intensa escuridão, Dá força, não Pai. temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Queridos, Deus tem uma armadura na medida que você precisa.
Esta noite, Deus está te dando uma armadura nova. Uma armadura capaz de suportar as suas dificuldades, capaz de suportar as pressões que estão vindo sobre você. A sobrecarga que você tinha, com essa armadura, já não é mais sobrecarga. Já não é mais uma carga que vai trazer prejuízo na sua vida. Em nome de Jesus, recebe a armadura de Deus. Recebe a armadura de Deus. Recebe a revestimenta do Senhor Jesus Cristo, para que você possa suportar o dia mau. Em nome de Jesus.